grande da tribuna. Não é nada. Bom dia, pessoal. Hoje eu vou falar sobre dois projetos aqui que eu protocolei, na verdade. Um é o que altera dispositivos da Lei 7.405, daquele dinheiro que vai ali dos parquímetros, vereadora Day. Hoje tem uma grande parte que vai para a FAS, mais precisamente R$2.200.000. E na última, a gente teve uma reunião ali com o pessoal até da FAS, o Mauro, o Cassina, o prefeito, né, e ali na última semana. E aí a gente estava falando e eu pedi para eles como funciona a desintoxicação, como é que pega a pessoa que está em situação de rua, acaba dando um tratamento para ela, e eu descobri que não tem um ciclo que fecha inteiro, né? Que pega a pessoa e vai tratando ela até o mercado de trabalho, como diversas cidades têm. A gente não tem, a gente tem abrigos, a gente tem né, remédios que não são permanentes, a gente tem só um negócio ali que... Eu não vou dizer que é um faz de conta, porque muita gente lá trabalha a sério e faz um ótimo trabalho na FAS, mas eu vou dizer que a gente não tem um resultado mais preciso, como algumas cidades têm, né? Tratando aquela pessoa, mostrando o antes e o depois, quantos foram recuperados no último ano, sendo que é um caminhão de dinheiro, né? Não preciso dizer que 2.200.000, isso aqui eu estou falando só do parquímetro, né? Imagina se a gente pegar todo o orçamento da FAS, cerca de 100 milhões por ano. Então, aqui a gente fez um trecho aqui, no artigo 21, onde ele fala para destinar uma boa parte ali, uma porcentagem, um percentual ali das multas de parquímetro para aqui direto o tratamento dessas pessoas, né? Como, por exemplo, eu falo, às vezes é a rede privada, aí aqui podem até estabelecer como inconstitucional aqui, isso aqui, né? Mas aí basta o executivo ter boa vontade de pegar e modificar e alterar para executar isso de forma que tudo é possível nessa vida, tudo tem uma saída, só a morte que não. Então, se eles bem entender que dá para pegar isso aqui e transformar a vida das pessoas e dar um resultado para mostrar, para esfregar na cara do cachê, está aqui, ó, nós estamos mudando, nós vamos baixar de 1.500 pessoas em situação de rua, nós vamos baixar isso aqui, ó, a gente está levando eles para um programa, a gente está fazendo uma desintoxicação deles, a gente está modificando, colocando eles no mercado de trabalho. Então, assim, eu acho que dá para fazer. Basta querer ter boa vontade, como alguns municípios vêm fazendo. E aí até eu falei para o Mauro lá, para o Cassina, que não é difícil, tá? O Felipe Sabará tirou 3.500 pessoas da Cracolândia lá em São Paulo. Então, se esse cara conseguiu fazer isso, fazer um projeto ali com a Horta Solidária, pegando terrenos do município, como aqui a gente tem uma média de 4.000, colocando pessoas para produzir nesses terrenos, Fantinel, lá em São Paulo eles fizeram isso, e aí eles pegavam esses produtos, essas verduras, isso aí, e vendiam para o Grupo Pão de Açúcar, né? Então, ali ia dar um destino para essas pessoas, manter elas ocupadas. Eu não vejo ninguém que iria ficar infeliz com isso ou não iria gostar, né? Então, eu acho que é muito bom. Então, eu acredito que está aqui a ideia. Se eles não fazer nada aí referente à minha ideia, se eles, tipo... Opa, a ideia do Iago, é só mais uma. Se eles dizer que não é possível, se eles falar que não tem dinheiro, não tem dinheiro, não tem dinheiro, não tem dinheiro, não tem dinheiro. Se eles ficarem com essa ladainha deles, aí vai ser pior. Aí eu vou mostrar a incompetência de várias coisas que eles fazem, aí eu vou começar a bater mais, e aí eu vou perder a paciência, porque basta querer. E aqui eu tenho um outro projeto que eu trago aqui também, que altera algumas coisas do parquímetro. Até pode botar na tela ali a foto que a gente teve. É só esse tipo de notícia que a gente vê ultimamente, né? Estacionamento rotativo ficará mais caro a partir da próxima segunda-feira. Então, já que vai ficar mais caro, vamos ajudar o pessoal a sair da rua, vamos pegar essa pessoa, tirar ela do crack. Vamos... E eu puxo 30, 40 vídeos aqui, que eu conversei com as pessoas sexta, sábado, as pessoas que estão na rua aí. Eu saio na madrugada, converso com as pessoas, mostro. Tem vagabundo, tem gente que merece cadeia, aí a Guarda Municipal vai lá e prende, tem vagabundo. Tem gente roubando lá na Bora, essa semana 5 carros roubaram. Estouraram o vidro, levaram coisa. Tentei essa semana ir lá, mas não achei os caras. Tava louco para pegar eles roubando lá, furtando. Esses vagabundos que tem que ir preso. Levar uma coça é pouco, né? Como ontem na EPI, imigrante lá, os vagabundos assaltando uma trabalhadora. Eu tive até que retirar o vídeo, botei o vídeo, tá um monte de compartilhamento, mas a pessoa falou, entrou em contato comigo. Iago, eu vejo esse cara que me roubou todo dia no EPI imigrante. Como é que tu vai deixar o vídeo dele? Aí ele vai fazer alguma coisa para mim, tive que retirar o vídeo, né? Então, a Guarda Municipal foi de imediato lá. Mas então tem esse tipo de vagabundo. Esse cara é um. O viciado no álcool é outro. E o viciado em crack é outro. E tem a pessoa que foi pro álcool, tem uma depressão, tá na rua, são 3 públicos. Mas eu não quero saber, eu quero um resultado para esses 3 públicos. O que está foragido, que a Guarda Municipal prenda, como já prendeu mais de 80 esse ano. O que está viciado em álcool, que levem para um abrigo, que internem essa pessoa, dê uma condição para ela melhor. O que está viciado em crack também, que passe por uma desintoxicação.
Mas o Mauro falou que isso a FAS não conseguiria fazer, né? Porque é com a Secretaria de Saúde. Mas a Secretaria de Saúde é da Prefeitura, o município é um só. Então levem o secretário de Saúde na próxima reunião. O Geraldo, eu ultimamente não... Bom, o Geraldo eu não vou falar aqui, mas para mim, os últimos meses ele não tem feito nada de efetivo, né? Porque se fez eu não vi, então mais uma vez a comunicação fica difícil. Eu tento não criticar, mas fica bem complicado. Mas aqui a gente quer uma situação efetiva, né? Algo de concreto. Essa questão da situação de rua. E aqui a questão do parquímetro, né? O outro projeto que a gente vai realizar algumas mudanças e eu acho que está sendo bem quisto aqui dentro. Eu acho que todos os colegas vão apoiar, porque todo mundo acaba convergindo nisso, que é ali o aumento do tempo permitido nos parquímetros de 2 horas para 3 horas, tá? Esse é um item, muita gente me pediu, eu nem vou assim concordar 100% com cada item, mas eu procuro fazer o que o povo me pede, que me colocaram aqui, então a gente chegou ali num consenso dentro do gabinete, a gente pegou as maiores reclamações da população e a gente está fazendo aqui, isso aqui. Se a prefeitura quiser não ligar, ou os vereadores aqui da casa também não tá nem aí para o que a população pede, a gente está procurando tentar fazer sempre, né? O segundo ponto, será revogada a obrigatoriedade do papel no para-brisa. A tecnologia já consegue ver pela placa quem pagou ou não. Às vezes algumas pessoas me reclamavam que caiu o papelzinho, não ficava no para-brisa, os caras vinham ali e multavam. Mas se a tecnologia pode puxar a placa, pode ver que quem pagou ou não, né? Por gentileza. A tolerância de tempo para ganhar multas de 5 minutos para 15 minutos, aumentar um pouquinho a tolerância ali. Tem gente que acaba se passando, vai fazer alguma coisa ali no centro, acaba se passando. E agora, não é nem no centro, né? Porque uma vez o parquímetro veio com essa desculpa, que era por causa da rotatividade no centro. A gente está vendo parquímetros sendo instalados pela cidade toda, então a gente vê que tem locais que não tem toda essa rotatividade, então não precisa também estar tochando o cara ali, o cara tomando na cola, passou ali de 5 minutos, já está sendo autuado. E para quem foi autuado ali, a multa de 5 dias, a gente botou um prazo para 30 dias também, tentando ajudar o contribuinte sempre, né? Tentando fazer o Estado, no caso a Prefeitura, se meter menos no contribuinte, taxando ele menos, né? A gente quer aqui que as coisas funcionem. Do mesmo jeito que eu cobrei, cadê os 7 milhões ali que o pessoal aqui cobrou, né? Com muita lógica e são assertivos em cobrar, a gente também quer que o contribuinte esteja com o dinheiro dele bem empregado e não recebendo multa e não sabendo para onde vai o dinheiro. Vereador Fantinel. Vereador Iago, parabenizo o senhor pela pauta, muito importante, as ideias são maravilhosas, seria ótimo que se tornassem reais, né? Mas eu queria fazer uma fala aqui a respeito de um debate que eu acompanhei esses dias atrás aí na Câmara dos Deputados, onde que estavam debatendo a seguinte situação: a questão dos moradores de rua, né, receberem o Bolsa Família. O que está acontecendo em muitos casos, né? Isso os deputados estavam debatendo sobre esse assunto. Em muitos casos está acontecendo que o traficante tira do morador de rua o cartão do Bolsa Família, fica com o cartão dele, tá? E em troca dá a droga para ele. Entendeu como é que é? Então, automaticamente, nesses tipos, não são todos, é esses tipos de casos específicos, nós estamos apoiando o narcotráfico. Então, tem que ser feito um estudo aprofundado, tem que ver realmente o que eles fazem com esse valor recebido, aonde eles colocam esse valor, como eles usam esse valor, né? Porque isso pode estar gerando mais problemas do que ajuda, né? O Bolsa Família é ótimo, ajuda as pessoas que precisam, mas nesse tipo de caso aí é muito pejorativo. Obrigado, vereador. Vereador Cláudio. Acredito que... Muito obrigado pela gentileza. Eu queria tratar de uma outra disposição que tem na mesma lei. A gente tinha uma tolerância aqui de 1 dia, foi alterada para 5 dias, agora o senhor propôs para 30 dias, que eu acho justo, e tem a obrigatoriedade da manutenção do estacionamento da prefeitura. A gente tem que começar a cobrar a obrigatoriedade da manutenção do estacionamento da prefeitura, que é a contraprestação prevista no contrato, e eu e vossas excelências aqui, quando chegamos, qualquer um que chega ao estacionamento da prefeitura, vem da colônia para entregar um talão de produtor, consegue? Não consegue. Tem que deixar o carro a 6 quilômetros. Então, bom, se tem um local que o estacionamento deveria ser efetivamente rotativo e com valor mais econômico, é o estacionamento da prefeitura, principalmente a parte de baixo, para garantir que quem acessa a prefeitura consiga estacionar o veículo, que é uma realidade distante. Vamos combinar, todo mundo que trabalha na exposição estaciona aqui. É verdade. Declaração de líder do PL.
No momento oportuno, segue em declaração de líder, bancada do PL, vereador Iago Morandi. Eu concordo com o vereador Cláudio, a gente tem que lembrar de cumprir os contratos, vereador Fantinel, com ônus e com bônus, né? Parece que é só o bônus. A parte de cobrar, nenhum contrato esquece. Todos os contratos, todas as licitações, a parte de pegar o dinheiro, aí ninguém se perde. É igual aumento de luz, eles erram sempre para cima, para baixo nunca erram. E aí, na hora de cumprir a parte que é cuidar do estacionamento aqui, eu também gostaria que eles fizessem. Vereador Caleb. Vereador Iago, parabéns por trazer o assunto. O vereador Cláudio Libardi tirou as palavras da minha boca. Eu ia falar justamente sobre isso. A contrapartida da questão do estacionamento da prefeitura. A gente tem recebido seguidamente, né, críticas e reclamações com razão, né, o contribuinte cobra com razão nesse sentido. E uma outra observação que eu faço, inclusive, e no que diz respeito à questão do troco. É porque muitas vezes a pessoa não tem as moedas suficientes para colocar lá no parquímetro. É verdade. E por não ter a moeda, é multado. É verdade. Só que assim, a obrigação de quem cobra é de ter esse troco, porque não é que a pessoa não tem dinheiro, não tem às vezes em moeda. E hoje a gente sabe que muitas moedas estão fora de circulação, por N situações e motivos. Ah, mas tem um aplicativo, vereador. Ok, mas nós não podemos exigir uma pessoa de 70 anos que utilize um aplicativo como um jovem de 20, 25 anos utiliza. Então a gente tem que ser coerente. E outra, foi citado aqui, vem a pessoa do interior trazer um talão de produtor, tem que pegar uma fila muitas vezes, vem resolver uma situação de IPTU. A gente sabe que a fila existe em qualquer situação, não é só no poder público. Se vai na iniciativa privada, também vai ter fila. Agora a questão é, aí ele é multado porque ele precisa ficar 15, 20 minutos para resolver uma situação, ele não encontrou a pessoa para fazer o troco para ele, mas na hora de multar, parece que desce uma espaçonave e multa na hora. Na hora de tu pedir o troco, some todos os agentes de fiscalização do RecPay. Então é impressionante. Eu já tomei multa por isso, por não ter alguém para fazer o troco para mim, ter o dinheiro só em espécie e não conseguir. Então fica a sugestão também aí para que se viabilize uma forma de as pessoas terem acesso a esse troco, um convênio com os comércios locais. Enfim, tem que achar uma alternativa. Vereadora Day. Vereador Iago, parabéns, né? A gente tem conhecimento ali do teu projeto, já discutimos em outros momentos, acreditamos que é super importante e falar também dos equipamentos que não funcionam na cidade, né? E a gente, por ter o aplicativo, a gente faz o pagamento por ali, mas o equipamento deveria estar funcionando. A gente teve uma visita de uma pessoa aqui no gabinete, o seu Paim, há um tempinho atrás, o Léo ainda me acompanhou nessa visita que o senhor estava de licença, e a reclamação também é a questão da nossa tecnologia, né? Ele cadastrou a placa no parquímetro e o último número não pegou. Ele foi multado por isso, porque o último número da placa dele não pegou. Porém, é igual quando tu digita um CPF num banco. Se tu não digitar o número, não pode entrar a questão do parquímetro. Porém, ele pagou e não entrou. E daí, no outro dia, ele foi lá e daí a RecPark multou ele porque o número, a placa que ele tinha colocado era certa no outro dia e a RecPark botou uma letra errada. Então, como é 2 pesos e 2 medidas, né? Então, a tecnologia ela tem que funcionar também e a gente precisa de atualização nos nossos sistemas para que a placa, quando seja colocada, ela só funcione a questão do pagamento do contribuinte quando realmente estiver correta, né? Obrigado pela parte. Não, muito obrigado os vereadores que participaram, é basicamente isso, eu acredito que é meio de consenso geral, assim, caxiense, essas mudanças, então eu acredito que no momento oportuno, se você puder me ajudar a aprovar isso, vai ser de bom grado aí, eu vou agradecer a cada um, e também já falei para o Mauro que nos próximos dias a gente vai elaborar um plano, ali como algumas cidades fizeram, eu nunca tiro fonte e voz da minha cabeça, se os secretários não vão para outras cidades e ver o que dá certo e trazem para Caxias, eu vou ter que fazer isso por eles, aí a gente vai elaborar um plano para que seja aprovado, para que as pessoas em situação de rua que usam um crack fechem um ciclo. A gente tem que pegar o cara aqui na rua e entregar ele para o mercado de trabalho. É isso que a gente tem que fazer. Como São Paulo está fazendo, como algumas cidades da Santa Catarina estão fazendo, como algumas cidades, as cidades do Paraná estão fazendo, né? Seria isso. Também dizer que a denúncia começou lá em Rio Preto, estava olhando aqui, Fantinel, dos cartões do Bolsa Família, com certeza, mantendo, né, o tráfico de drogas, o cara entrega crack ali, fica com o cartão e já faz os próprios saques, né, isso aí a gente tem que buscar combater, e se tiver alguém que viu isso, né, em Caxias do Sul, pode estar nos passando também para a gente denunciar. Muito obrigado, seria isso. Obrigado, vereador Iago Morandi. Em declaração de líder,